Senhoras e senhores, senhor presidente, se nós, numa expressão do UFC ou do boxe, nós poderíamos dizer com clareza que a presidente beijou a lona. A presidente foi nocauteada, mas nocauteada por ela própria. Não obstante o PT atribuir culpa ao Congresso Nacional, atribuir culpa seca, atribuir culpa a uma crise internacional que houve e que não existe mais, atribuir culpa à Lava Jato e só não fazer a reflexão dos erros que cometeram ao longo dos últimos anos. A presidente Dilma Rousseff se caracteriza como a pior mandatária da história republicana. Pesquisa Datafolha mostra que o povo brasileiro foi às ruas pelo impeachment do Collor com menos indignação do que vai às ruas no dia 16 de agosto para representar e poder dizer ao Brasil a indignação pelo atual governo. Mas o PT, o governo Dilma, parece que não consegue fazer um exercício de reconhecer os seus erros. Hoje, no programa de TV, no programa de rede nacional do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez o Partido dos Trabalhadores ignora o que vive a população brasileira. Aliás, ironiza o que seguramente será novamente esta noite o maior panelaço da história. O PT ironiza o panelaço quando o panelaço significa a indignação pela inflação. O PT zomba do controle da inflação. O panelaço dos brasileiros representa a indignação pela mentira da elevação das tarifas de energia. O PT zomba da brincadeira de mau gosto que imputou ao povo brasileiro, prometendo reduzi-la e aumentando. O PT, no programa dessa noite, ironiza o povo brasileiro que, de forma indignada, reclama da corrupção, que reclama do aumento dos combustíveis, e o PT ironiza aqueles brasileiros que vão hoje fazer e representar sua indignação participando do panelaço que tomará conta do país. O que nós vimos, senhor presidente, senhores e senhores deputados, é um governo que nas últimas horas os ministros do governo Dilma pedem socorro. O presidente Michel Temer se coloca e chama para uma posição de unidade. Dois importantes partidos, aliados do governo Lula e aliados do governo Dilma, comunicam que não participam mais de reuniões da bancada do governo. Parece que nós estamos chegando num fim de festa. E quando acusam aqueles que questionam o momento de dificuldades, que aparentemente querem transformar apenas como dificuldade política, quando há uma grave crise econômica que gera desde a eleição da presidente Dilma até hoje mais de 1 milhão de brasileiros desempregados e com baixa expectativa, com baixa autoestima, o PT zomba dos brasileiros quando ironiza no seu programa nacional aqueles que trazem a sua indignação. Quando nós vimos essa semana partidos da base deixando as reuniões dos partidos da base do governo, nós vemos nitidamente que esse processo que se instala de uma perspectiva de final de governo, de uma presidente que não tem interlocução nem mais com a sociedade, nem com o Congresso, e parece que o seu próprio partido, quando grande parte dos seus parlamentares
votam contra a orientação do líder do governo. Nós vamos ter, senhor presidente, a tranquilidade e a serenidade de compreender o papel do Congresso Nacional, o papel da Câmara dos Deputados, mas, sobretudo, não permitir que aqueles que acusam os setores da sociedade, que buscam as saídas institucionais, que buscam as alternativas de solução de continuidade de um país, que falem em golpe, quando o verdadeiro golpe sofreu o povo brasileiro no segundo turno do ano passado, quando era apresentado ao Brasil um país cor-de-rosa, era apresentado ao Brasil um país que tinha suas contas em ordem e era atribuído ao conjunto das oposições medidas das mais duras. Tomada posse, a presidente tirou o Brasil de um mar de águas calmas e levou para o purgatório. A economia está sem controle, a população absolutamente descrente do seu futuro. E nós esperamos que, nesse período, o Partido dos Trabalhadores, a Presidente da República, faça o que já devia ter feito há muito tempo. Não adianta só pedir para conversar com o presidente Fernando Henrique, não adianta só pedir para conversar com os partidos de oposição. Faltou a esse governo e falta a presidente a coragem de assumir que mentiu à população brasileira, que errou, que botou para baixo do tapete a sujeira de números que comprometiam o futuro da economia brasileira e a estabilidade e a tranquilidade da família dos brasileiros e brasileiras. Portanto, senhor presidente, tudo indica que semanas muito movimentadas virão de vir e que o Congresso Nacional tenha sempre, como teve, serenidade nas horas mais difíceis da vida nacional, de ter sempre em mente o que é o principal, que é a tranquilidade da família brasileira, que é a estabilidade do país, mas que nem por isso deixamos de ocupar e cumprir o papel que cabe a nós do ponto de vista institucional. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto legislativo número 42.